Existe uma ideia tão profundamente aceita que quase ninguém ousa examiná-la com calma. Não porque seja intocável, mas porque olhar para ela com atenção muda silenciosamente a forma como enxergamos a vida, a fé e a nós mesmos. Falamos sobre Cristo como se estivéssemos falando apenas de uma figura religiosa, distante no tempo, confinada à história ou à instituição. Mas talvez esse seja justamente o erro. Vivemos conectados o tempo todo, cercados por discursos espirituais, frases prontas e certezas herdadas. E ainda assim, existe uma sensação persistente de desconexão interior. Algo parece não tocar onde deveria tocar. Talvez o Cristo que nos ensinaram tenha sido simplificado demais. Talvez o símbolo tenha sido reduzido a uma imagem confortável, incapaz de provocar transformação real. E quando isso acontece, a espiritualidade deixa de despertar e passa apenas a tranquilizar. Nunca houve tanto acesso à informação espiritual, psicológica e filosófica como agora. E paradoxalmente, nunca foi tão comum sentir um vazio difícil de nomear. Muitas pessoas não estão exatamente tristes, mas cansadas. Não estão perdidas, mas desconectadas. Funcionam no automático, cumprem papéis, repetem rotinas, mas sentem que algo essencial ficou para trás. É como se a vida estivesse acontecendo do lado de fora, enquanto por dentro existe um silêncio estranho, quase esquecido. Essa sensação não é fraqueza individual, é um sintoma coletivo, um sinal de que algo na forma como lidamos com significado, fé e identidade foi fragmentado. Quando a espiritualidade deixa de ser experiência viva e se torna apenas crença herdada, ela perde a capacidade de sustentar a existência nos momentos de crise, e o vazio começa a falar. Talvez o problema central não seja a falta de respostas, mas o esquecimento das perguntas certas. As tradições antigas não chamavam isso de pecado, mas de esquecimento de si, um distanciamento gradual da própria essência. Quando o ser humano perde a linguagem simbólica, tudo se torna literal demais. A fé vira regra, o mistério vira doutrina, o sagrado vira hábito, o símbolo que deveria abrir camadas de significado é reduzido a uma afirmação fixa. E quando isso acontece, algo vital se perde. O Cristo, que originalmente operava como um símbolo vivo de transformação interior, passa a ser tratado como um objeto externo de crença. O problema não é acreditar, é parar de experienciar. Quando o símbolo deixa de apontar para dentro, ele se torna vazio. E um símbolo vazio não transforma, apenas ocupa espaço. Quando lidos literalmente, os textos antigos parecem distantes, confusos ou até irrelevantes. Mas, quando lidos simbolicamente, eles falam diretamente da estrutura da mente humana. A Bíblia, os mitos gregos, o hermetismo e a filosofia antiga nunca tiveram a intenção de explicar o mundo externo, mas de mapear a experiência interior. O mito da queda não fala de um erro histórico, mas de um estado de consciência fragmentado. O deserto não é um lugar físico,
mas o vazio interno que antecede a transformação. O herói mitológico não enfrenta monstros externos, mas a própria sombra. Dentro dessa mesma lógica, o Cristo não surge apenas como personagem histórico, mas como um arquétipo de consciência desperta. Um princípio simbólico que atravessa culturas, épocas e linguagens. Ignorar isso é perder o mapa mais antigo que já tivemos. Os símbolos não desapareceram, eles apenas mudaram de cenário. O labirinto hoje não tem paredes, tem notificações. O espelho não está mais no templo, está nas redes sociais. A identidade não é mais um nome, é um perfil. Vivemos cercados por imagens fragmentadas de nós mesmos, e isso cria uma sensação constante de dispersão. O Cristo simbólico continua sendo a figura da integração, da consciência que observa sem se perder, que age sem se fragmentar. O problema não é a modernidade em si, mas a ausência de um eixo interior. As antigas narrativas ensinam como atravessar o caos interno. Hoje, muitas pessoas vivem o caos sem linguagem para compreendê-lo. O mito continua vivo, mas sem intérpretes. E quando o símbolo não é reconhecido, ele se manifesta como ansiedade, vazio ou confusão existencial. Se tudo isso ressoa de alguma forma, não é coincidência. Nem todo mundo se sente incomodado pelo vazio. Algumas conseguem anestesiá-lo por uma vida inteira. Outros sentem que há algo errado, mesmo sem saber explicar o que. Essa inquietação não é defeito. Nas tradições simbólicas, ela sempre foi vista como o início do despertar. O chamado não vem como clareza, mas como desconforto, como uma sensação de que as respostas prontas não dão mais conta. O Cristo simbólico não se revela para quem busca conforto, mas para quem suporta a pergunta. Se essa reflexão te atravessa, talvez não seja para convencer, mas para lembrar. Lembrar de algo que nunca foi totalmente perdido, apenas esquecido sob camadas de hábito, medo e interpretação literal. O Cristo que Jesus ensinou não era um rótulo religioso, mas um estado de consciência. Cristo não é sobrenome, é princípio. Representa a mente integrada, desperta, alinhada entre pensamento, ação e sentido. Quando Jesus diz, "O reino de Deus está dentro de vós", ele não usa metáfora poética, mas linguagem simbólica direta. O centro da transformação não está fora, não depende de intermediários, não exige submissão cega. O Cristo simbólico nasce quando o indivíduo deixa de se identificar exclusivamente com o medo, com a persona social e com as narrativas herdadas. É uma consciência que observa antes de reagir, que percebe antes de julgar. Não é perfeição moral, é presença lúcida, e isso é profundamente desconfortável para qualquer sistema que precise manter o divino distante e inacessível. A experiência crística começa onde o ego termina, mas é importante entender: ego aqui não é autoestima, nem personalidade. É a identidade rígida que se constrói a partir do medo, da defesa e da repetição automática. Nas Escrituras, a crucificação nunca foi apenas um evento físico. Simbolicamente, ela representa a morte dessa identidade limitada. Tomar a própria cruz
não significa sofrer passivamente, mas sustentar o desconforto de não reagir como sempre reagiu. É permitir que antigas narrativas internas desmoronem sem correr imediatamente para substituí-las. Essa morte é silenciosa e gradual. Não acontece em rituais grandiosos, mas em pequenos momentos de lucidez cotidiana. Quando você observa um impulso e não se confunde com ele, quando você percebe uma emoção sem se tornar refém dela, ali algo morre e algo começa a nascer. A ideia de um salvador externo é psicologicamente sedutora. Ela alivia a responsabilidade e oferece segurança emocional. Mas, simbolicamente, ela também infantiliza. Jesus nunca ensinou dependência espiritual. Pelo contrário, suas falas constantemente devolvem o eixo ao indivíduo. Por que me chamas de bom? O que procuras? Essas perguntas quebram a transferência de poder. O Cristo simbólico não vem resolver a vida de ninguém. Ele vem revelar o mundo de consciência a ser encarnado. Esperar salvação externa mantém o sujeito passivo, aguardando um evento futuro que nunca chega. Já a consciência crística exige presença agora, exige que cada escolha seja feita com atenção. O Salvador externo pertence ao campo da crença. O Cristo interno pertence ao campo da experiência. Experiência não pode ser delegada. Vivemos em uma época de identidades múltiplas e fragmentadas. Um eu para o trabalho, outro para a família, outro para o mundo digital. Essa multiplicação cria eficiência social, mas enfraquece o centro interior. O resultado é uma sensação constante de dispersão. O Cristo simbólico surge como resposta a essa fragmentação. Ele representa a integração do ser, não a eliminação dos papéis, mas a consciência que os atravessa sem se perder neles. Quando Jesus diz, "Eu sou o caminho", ele não propõe imitação comportamental, mas alinhamento interno. É um convite a viver a partir de um eixo e não de reações. A fragmentação não é um erro moral. É consequência de um mundo sem símbolos vivos. E integrar não é acumular identidades, mas lembrar quem observa todas elas. Quando os símbolos profundos são lidos apenas de forma literal, eles perdem sua função transformadora. A narrativa deixa de operar na psique e passa a operar apenas no debate intelectual ou moral. O Cristo vira tema de discussão, não de vivência. A cruz vira culpa, não eixo. A ressurreição vira promessa futura, não estado de consciência. O literal cria seguidores. O símbolo cria transformações. Jesus falava em parábolas justamente para evitar o entendimento raso. Quem escuta simbolicamente se transforma. Quem escuta literalmente apenas concorda ou discorda. O problema nunca foi a fé, mas a redução do mistério a explicações simples demais. O Cristo simbólico não cabe em definições. Ele se manifesta quando a mente suporta não saber imediatamente. A cruz é um dos símbolos mais mal compreendidos da história. Ela não representa apenas sofrimento ou sacrifício. Simbolicamente, ela é intercessão. A linha vertical aponta para a consciência.
o transcendente, o sentido. A horizontal aponta para o mundo, a matéria, o cotidiano. O Cristo vive exatamente nesse ponto de encontro, nem fuga espiritual, nem materialismo vazio. A consciência crística não rejeita o mundo, mas também não se perde nele. Ela sustenta tensão. Estar na cruz é permanecer presente quando seria mais fácil escapar, seja pela distração, seja pela negação. É viver no mundo sem ser engolido por ele. Quando esse símbolo é compreendido, a espiritualidade deixa de ser escapismo e se torna postura existencial. Não se trata de sofrer mais, mas de sustentar mais consciência. Jesus falava muito, mas ensinava ainda mais pelo silêncio. Em diversas passagens, o silêncio aparece como resposta, como pausa, como recuo consciente. Simbolicamente, isso aponta para algo essencial. A verdade não se impõe pelo excesso de palavras, mas pela escuta. O Cristo simbólico nasce no espaço entre estímulo e reação. Em um mundo saturado de ruído, opiniões e explicações, o silêncio se torna subversivo, não como ausência de som, mas como presença atenta. Silenciar não é se retirar do mundo, mas interromper o fluxo automático da mente. É nesse intervalo que a consciência se reorganiza. As tradições antigas sabiam disso. O deserto, a caverna, o retiro, todos são símbolos do mesmo movimento interno. Sem silêncio, não há integração. Sem integração, o símbolo permanece externo e o Cristo continua distante. A morte ensinada por Jesus não é biológica, é psicológica. Quem quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. É uma frase que perde completamente o sentido quando lida literalmente. Simbolicamente, ela fala da dissolução da identidade defensiva, aquela que precisa estar certa, protegida, reconhecida. O ego resiste à morte porque acredita que sem ele nada resta. Mas o Cristo simbólico aponta para o oposto. Algo mais amplo só emerge quando o controle relaxa. Essa morte não acontece de uma vez. Ela se manifesta em pequenas rendições diárias, em não reagir imediatamente, em não se definir por uma opinião, em permitir que antigas certezas se desfaçam. Não é confortável, mas é libertador. A ressurreição não vem depois da morte física, mas depois da morte do apego à identidade limitada. A ressurreição, simbolicamente, não é um evento histórico isolado, mas um estado de consciência acessível. Representa a vida que emerge quando a mente deixa de operar exclusivamente a partir do medo e da fragmentação. Ressuscitar é voltar a viver de dentro para fora. É agir sem ser dominado por condicionamentos automáticos. O Cristo ressuscitado não retorna para provar algo aos outros, mas para manifestar um novo modo de existir. Por isso, ele não é imediatamente reconhecido nos relatos simbólicos. A consciência desperta não se parece com a identidade antiga. Ela é mais simples, mais presente, menos defensiva. Quando a ressurreição é prometida apenas como evento futuro, ela perde sua potência transformadora no agora.
mas quando compreendida simbolicamente, ela se torna convite diário: morrer para o automático, ressurgir na presença. Toda instituição tende a cristalizar símbolos. Isso não é necessariamente maldade, é funcionamento sistêmico. O problema surge quando o símbolo cristalizado passa a substituir a experiência direta. O Cristo institucionalizado se torna uma figura a ser defendida, não um princípio a ser vivido. A fé vira identidade social. O discurso espiritual vira marcador de pertencimento. Nesse processo, o símbolo perde sua função iniciática. Ele deixa de conduzir a transformação e passa a sustentar estruturas. Jesus confrontava esse movimento constantemente, não por rebeldia, mas por clareza simbólica. O sábado foi feito para o homem. É uma crítica direta à inversão entre símbolo e vida. Quando o símbolo vale mais que a experiência humana, algo se perde, e o Cristo mais uma vez se afasta. O labirinto contemporâneo não é feito de paredes, mas de estímulos, notificações, expectativas, comparações, urgências artificiais. A mente raramente repousa. Nesse cenário, o Cristo simbólico representa o fio de consciência que permite atravessar o labirinto sem se perder. Não é uma rota externa, mas uma qualidade de atenção. Estar presente se tornou um ato revolucionário, não no sentido romântico, mas funcional. Quem não domina a própria atenção é dominado pelo ambiente. As tradições antigas sabiam que a atenção é sagrada. Onde está teu tesouro, aí estará teu coração. Fala exatamente disso. O Cristo interno surge quando a atenção deixa de ser sequestrada, quando o indivíduo volta a habitar o próprio corpo, o próprio tempo e o próprio gesto. O labirinto continua, mas já não aprisiona. Este ponto não é sobre adesão, mas sobre reconhecimento. Se você acompanha esse raciocínio, é porque algo em você já percebeu que as respostas prontas não bastam. Não se trata de rejeitar tradições, mas de atravessá-las simbolicamente. O iniciado nas antigas narrativas não era o mais informado, mas o mais atento. O caminho não começa com certezas, mas com disposição para observar a própria experiência. O Cristo simbólico não separa escolhidos de não escolhidos. Ele se manifesta onde há presença, onde há coragem para olhar para dentro sem máscaras. Isso não exige isolamento, nem abandono do mundo. Exige honestidade interior. E essa, talvez, seja a forma mais rara de coragem hoje. O caminho simbólico não exige rituais complexos, mas uma mudança de postura diante da própria experiência. Observar, nesse contexto, não é analisar excessivamente, mas perceber com atenção. O Cristo simbólico se manifesta quando o cotidiano deixa de ser automático. Uma conversa difícil, um cansaço recorrente, uma frustração constante. Tudo isso pode ser lido como linguagem. As tradições antigas entendiam a vida como texto simbólico. Nada era aleatório, mas tudo precisava ser interpretado com cuidado. Hoje, tendemos a anestesiar o desconforto ou explicá-lo rapidamente. Mas observar é permanecer um pouco mais, é perguntar,
O que isso revela sobre mim? Onde estou reagindo por hábito? Onde estou ausente? Essa postura não promete soluções rápidas, mas produz algo mais raro: clareza. E clareza muda decisões. Escrever, simbolicamente, sempre foi um ato iniciático, não para produzir textos bonitos, mas para tornar visível o invisível. Quando pensamentos permanecem apenas na mente, eles se misturam e se repetem. Quando são escritos, ganham contorno. O Cristo simbólico não é alcançado por acúmulos de informações, mas por discernimento. Escrever sobre a própria experiência, dúvidas, medos, contradições, é uma forma de descer da abstração para a realidade interna. As tradições monásticas, filosóficas e herméticas usavam a escrita como espelho da consciência, não para julgar, mas para ver. Um caderno pode se tornar um espaço de integração, não como diário emocional, mas como prática de atenção. Ali, o símbolo começa a ganhar corpo. Se essa reflexão está abrindo mais perguntas do que respostas, isso é um bom sinal. Algumas ideias não foram feitas para serem consumidas rapidamente, mas para serem amadurecidas com tempo e atenção. Por isso, o conteúdo do canal não funciona como respostas definitivas, mas como continuidade dessa investigação simbólica. Há episódios que aprofundam esses mesmos temas por outros ângulos: consciência, mito, linguagem interior, fragmentação moderna. Se fizer sentido, você pode seguir por este caminho no seu próprio ritmo, não como obrigação, mas como extensão natural dessa escuta. O importante não é concordar, mas permanecer atento ao que foi tocado. Algumas perguntas precisam de espaço para agir, e esse espaço se constrói com presença, não com pressa. Quando Cristo é compreendido simbolicamente, ele deixa de ser algo a ser acreditado e passa a ser algo a ser vivido, não no sentido místico espetacular, mas na forma como se responde ao cotidiano, como se escuta, como se decide, como se permanece em situações desconfortáveis sem fugir para velhos padrões. A experiência crística não remove conflitos, mas muda a relação com eles. Não promete felicidade constante, mas coerência interna. É uma espiritualidade que não separa o sagrado do comum. O trabalho, o corpo, o silêncio, a dúvida, tudo passa a fazer parte do mesmo campo de consciência. Isso não cria pessoas melhores, mas mais internas. E inteireza é algo profundamente raro em um mundo fragmentado. O Cristo que Jesus ensinou não é um personagem distante, mas um princípio de integração. Ele surge quando o indivíduo deixa de viver exclusivamente a partir de identidades herdadas e começa a habitar a própria experiência com presença. O esquecimento simbólico gera vazio, a lembrança simbólica gera sentido. As tradições antigas não ofereciam respostas prontas, mas mapas. O erro moderno foi confundir o mapa com o território. Quando o símbolo volta a ser lido como símbolo, algo se reorganiza. A fé deixa de ser crença e se torna postura. O mito deixa de ser passado e se torna presente. O caminho não exige ruptura com o mundo, mas reconciliação com a consciência. E essa reconciliação começa
de forma simples, silenciosa e profundamente humana. Se algo aqui te atravessou, não precisa responder imediatamente. Algumas ideias pedem silêncio antes de opinião. Agradeço a tua presença consciente até aqui, não como audiência, mas como escuta real. Se quiser, deixe nos comentários uma palavra que represente o que ficou. Não para explicar, apenas para registrar. E se sentir que esse tipo de reflexão te acompanha, há outros conteúdos no canal que dialogam com essa mesma investigação simbólica. Não como uma sequência obrigatória, mas como um espaço de aprofundamento. Mais importante do que concordar é permanecer. Mais importante do que acreditar é observar. O caminho não termina aqui, ele apenas continua onde a atenção permanece.